Eu decidi gravar isso porque a minha visão sobre o que as pessoas chamam de espiritualidade mudou muito. E mudou da pior forma possível, ou talvez da forma necessária. O que eu vou contar aqui é sobre uma experiência de sonho lúcido, ou projeção astral. O nome técnico, sinceramente, importa pouco agora. O que importa é que eu já faço isso há algum tempo. No começo, não foi escolha minha. Acontecia de forma involuntária quando eu era adolescente. Eu lembro de acordar no meio da madrugada, ou achar que tinha acordado, e perceber que eu estava flutuando, o rosto quase encostando no teto. Não tinha nada de mágico ou bonito nessa época. Era só pavor. Eu não entendia o que estava acontecendo. Eu sentia meu corpo na cama, mas eu não estava lá. E o susto era tão grande que eu acabava voltando num solavanco. Sabe aquela sensação de cair quando você está quase dormindo? Era tipo isso, só que mais intenso. Com o tempo, eu fui perdendo o medo. Fui estudando, fui entendendo que aquilo era a tal da paralisia do sono, que era um processo natural. E conforme o medo passava, a curiosidade tomava conta. Eu comecei a ver o outro lado com outros olhos. Eu via formas, via luzes, às vezes via presenças que me passavam uma paz enorme. Mesmo as sombras, que muita gente tem pavor, nunca me fizeram mal. Eu nunca fui atacado, nunca senti dor. E isso foi criando em mim uma certa confiança, talvez até uma arrogância, olhando agora. Eu comecei a achar que eu dominava aquilo. Eu achava tudo muito lírico, quase poético. As coisas brilhavam, os ambientes tinham uma aura diferente. Eu romantizei a experiência. E foi com essa mentalidade que eu tive a experiência que mudou tudo. Eu já estava induzindo a saída do corpo de forma voluntária. Eu sabia os passos, sabia relaxar, sabia o momento certo de levantar. Nessa vez específica, eu não fiquei no meu quarto. Eu me desloquei. Fui involuntariamente até um apartamento antigo onde morei com a minha mãe. É um lugar que, enfim, traz muita memória afetiva da minha infância e adolescência. Quando cheguei lá, o ambiente estava estranho. Não tinha mobília. O apartamento estava vazio, sem cortinas, sem nada. A luz também não era normal. Era uma luz meio azulada. Não sei dizer se vinha da rua, dos postes, ou se era da própria atmosfera de lá. Era diferente. Eu comecei a andar pelos cômodos. Eu estava muito lúcido, tão lúcido que eu conseguia lembrar de momentos exatos que vivia ali. Eu me sentia bem, me sentia no controle. Eu pensava, olha só, eu estou aqui, consciente, revivendo tudo isso. Aí eu entrei no quarto que era da minha mãe e tinha alguém lá, um senhor sentado no chão. A aparência dele era, como eu posso descrever? Parecia a materialização do arquétipo do velho sábio. Barba, postura calma. Ele tinha um livro antigo nas mãos, aberto. Ele estava lendo. E aqui foi o meu erro. Como eu estava me sentindo o dono da projeção, eu cheguei perto dele cheio de certeza. Eu não falei com a boca, foi por pensamento, mas a intenção era clara. Eu quis dizer para ele algo como: eu conheço isso aqui, essa é minha casa. Eu queria mostrar que eu sabia o que estava acontecendo. Foi pura soberba. Aquele senhor parou de ler. Ele fechou o livro, devagar, levantou do chão e olhou para mim. Não foi um olhar de raiva, foi um olhar de quem ensina uma criança que ela não sabe nada. Ele me fez entender, sem falar nada, que aquela minha certeza toda era, na verdade, nada. E no segundo seguinte, acabou. O cenário mudou. As paredes sumiram, as janelas sumiram, a luz azulada sumiu. Ficou tudo escuro, vazio, mas não era só escuro, era o nada. E ali, naquele vazio, não tinha monstro, não tinha grito, não tinha nada para me assustar visualmente. Mas a sensação foi de uma solidão absoluta. O peso daquilo que aquele velho me passou mentalmente caiu sobre mim. Eu percebi que eu não controlava nada, que aquilo não era um passeio no parque da minha mente. Eu senti um medo real, não medo de fantasmas, entidades, demônios, mas medo de estar ali, exposto, sem saber o que era, o que esperar.
Imediatamente eu fui puxado de volta. Acordei na minha cama. Quer dizer, acordei entre aspas. Entrei direto na paralisia do sono. Estava deitado, olhos abertos, corpo travado. Meu quarto estava escuro. Eu tentava organizar meus pensamentos, buscava com os olhos sentir que era o meu quarto, que era o meu lugar seguro. Mas quando eu olhei em direção à porta, que é o canto mais escuro do meu quarto, eu vi. Ele estava lá. O mesmo senhor. Ele saiu da sombra e veio na minha direção. Nessa hora, toda aquela minha teoria, todo aquele meu estudo sobre projeção, sobre vibração alta, vibração baixa, tudo isso foi pro lixo. Eu só sentia medo. Eu achei que ele ia me punir. Achei que ele estava com raiva. Ele chegou do lado da cama. Eu não conseguia me mexer, lembrem disso. Eu só conseguia olhar. Ele se abaixou, bem devagar, e ficou com o rosto na altura do meu. Ele ficou me olhando nos olhos por uma sensação de tempo tão longo. A sensação que eu tenho é que aquilo durou muito tempo. Ele ficou ali, parado, me encarando. E o mais impressionante é que ele não fazia nada. Ele só olhava. Ele estava presente. Com essa sensação de tempo infindável e ele ali, imóvel, eu fui percebendo uma coisa. Ele não estava ali para me assustar. O susto era problema meu. O medo era meu. Ele estava esperando. Ele estava esperando eu parar de agir como um tolo, esperando eu parar de tentar lutar contra a verdade. Ele queria ver se eu aguentava olhar de volta, olhar para ele, olhar para mim mesmo. Foi só quando eu entendi isso, quando eu desisti de tentar me mexer e aceitei, que aquilo mudou. Eu tive que aceitar o pavor. Tive que olhar para ele e aceitar. É isso, eu não sei de nada, eu não sei enxergar. Nesse momento, fechei os olhos e consegui acordar. Foi só aí que meu corpo respondeu. Eu demorei muito para tentar sair do corpo de novo depois disso. Hoje, olhando para trás com calma, eu sei quem ele é, mas ele não se apresentou como um anjo de luz tocando harpa. Ele se apresentou da forma que eu precisava. Eu precisava desse choque de realidade. Eu precisava entender que o mundo espiritual não é o que a gente imagina, não é uma viagem lisérgica. Foi preciso um eclipse da minha soberba, um apagar de luz. Precisou me deixar no escuro e encarar no meu íntimo, para fechar os olhos e ver. Então, se eu posso deixar a minha experiência para quem busca, para você que quer ter essa experiência, esqueça a fantasia. Não busque o brilho, as cores, o mágico. Esteja pronto para ver as coisas como elas são. Esteja pronto para encontrar o silêncio, o escuro, porque é lá que a gente aprende de verdade. Esteja com os olhos da alma abertos.